Graça e paz, meus queridos, meus amigos. Nós entendemos que uma igreja forte é formada por uma cultura forte. E hoje nós queremos apresentar a cultura da semente. Nós temos a cultura de colocar Jesus no centro, comunicar que a razão de ser igreja é Jesus e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. Nós temos a cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus fala em Lucas 5,31 que Ele veio para os doentes e não para os perfeitos. A cultura da generosidade. O ato de dar está no coração dos que fazem parte da semente. E fazemos isso com alegria, mesmo com aquelas pessoas que nem conhecemos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não fazemos de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. Nós temos a cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. Se chegamos até aqui, é por causa de Jesus. Nós temos a cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos arriscar, ousar e fazer diferente. A cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acerto do que erros. Nós temos a cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão fortalecem. E em meio à tribulação, sempre dizemos, vamos sair bem dessa. Nós temos a cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade de ser um guardião dessa cultura. Nós temos a cultura de não sermos movidos por cobranças externas ou pressões, mas pela autorresponsabilidade. Talvez eu não possa fazer tudo, mas eu posso fazer algo. Nós temos a cultura de saber que a igreja não é o meu negócio, é a minha vida. Ver a igreja como chamado é colocar o coração. Nós temos a cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir, é um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Nós temos a cultura de compreender que o encorajamento começa em mim. A cultura de encorajamento é fundamental para qualquer instituição. A cultura de não participar do time da fofoca. O que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a língua grande e a mente pequena. Nós temos a cultura de saber que eu faço parte do nosso, que eu não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. Nós temos a cultura de trazer as pessoas para uma jornada ao nosso redor e não uma mera caminhada. Nós temos a cultura de delegar e não apenas jogar para as pessoas o que não gostamos de fazer. Nós temos a cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de falar a mesma linguagem que promova os nossos valores, a nossa visão e a nossa cultura. Nós temos a cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. E por último, nós temos a cultura de não competir, mas cooperar. Eu creio que, seguindo essa cultura, todos esses pontos, nós nos tornaremos uma grande igreja nesse estado. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estão bem? Todo mundo bem? Graças a Deus. Eu tenho aqui uma pequena lembrança e também é um convite aos nossos visitantes. Você que está hoje conosco, foi convidado e escolheu participar conosco aqui da adoração ao Senhor. Eu gostaria que você, para receber, levantasse sua mão e até que você receba, fique com ela levantada, nossos voluntários vão estar localizando você, ok? Você está convidado para no final do culto apenas receber ali as boas-vindas, vão perguntar apenas o seu nome, agradecer pela sua presença e dizer que foi muito bom estar aqui com você. Então, fique com a mão levantada até que as pessoas lhe entreguem essa lembrança, ok?
Coloque bem alta a sua mão para que eles vejam. E quero já adiantar que é um prazer que você esteja conosco. Muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Nós vamos iniciar hoje uma série de palestras sobre tenha uma vida abençoada. Todos nós queremos a bênção. Quando falamos de maldição, a gente sente até um negócio ruim, né? Porque maldição é ter uma força espiritual trabalhando contra você. Isso é uma maldição. E bênção, ao contrário, é ter uma força, um agente espiritual trabalhando a nosso favor. Isso é bênção. E quando nós falamos de bênção, o nosso coração se enche de expectativas, porque é da bênção que nós precisamos. Nós precisamos de Deus sendo favorável a nós, sendo favorável às nossas estratégias, os nossos planos, nossos projetos, abençoando a nossa vida, abençoando nossos familiares, abençoando nossas finanças. A bênção de Deus é tudo o que precisamos. E é claro, Ele mesmo, o próprio Deus, é a maior bênção que nós podemos desejar, porque se não o tivermos, não tem bênção dele, ok? Então queremos iniciar esta série de palestras. Serão 6 palestras que vamos abordar aqui sobre esse tema. E em cada uma dessas 6 palestras, nós vamos desenvolver um tema para que eles juntos nos ensinem como ter uma vida abençoada. E hoje eu quero falar desse primeiro tema, que é Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Para isso, vamos abrir a palavra em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, versículo 2 e os versículos 12 e 13. Êxodo 13, 2, 12 e 13. Diz assim: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. O 12. Apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com o cordeiro, e se o não resgatares, corta-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir nessa noite a tua bênção sobre a nossa inteligência, sobre aquilo que nós entendemos como um coração preparado para receber boa semente, Pai. Te pedimos que o Senhor venha e prepare a nossa vida, nosso coração e nossa mente para entender esta palavra e estes princípios, ó Deus. E assim possamos abrir os céus sobre as nossas vidas, quando nós colocamos em prática o princípio aqui estabelecido pela Tua palavra. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus declara aqui no livro de Êxodo, Ele falando ao povo de Israel, que todo primogênito pertence a Ele, tanto de animais quanto de pessoas. Todo primeiro filho, toda primeira cria pertence ao Senhor. E isso é declarado pelo menos 16 vezes na Escritura. E de acordo com a palavra que lemos, o primogênito, ele é do Senhor. Então, quando alguém tinha uma cria de um animal considerado imundo, ele fala aqui do jumento, e a pessoa gostaria de ter aquele primogênito para ele, não matá-lo, ele deveria resgatar aquele primogênito. Como? Ele, como disse aqui o texto, ele deveria sacrificar um animal limpo e puro no lugar daquele primogênito. E aí ele poderia então ficar com o primogênito. Por quê?
porque os primogênitos pertencem ao Senhor. O primogênito, ele deveria ser sacrificado. E quando não era para ser sacrificado, quando a pessoa queria aquele primogênito, ele então deveria sacrificar alguém, redimir. A palavra redimir quer dizer comprar, ou seja, se alguém tem um primogênito que pertence a Deus, e ele gostaria de ficar com aquele primogênito, ele deveria comprar aquele primogênito do Senhor com a morte de outro animal, com o sacrifício de um animal puro, de um cordeiro puro e limpo. Lá em João 1:29, João Batista, primo de Jesus, estava pregando no deserto, e de repente Jesus vem surgindo e se aproximando dele. Ele, pelo Espírito de Deus, olha para Jesus e ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o primeiro filho de Deus. A palavra diz isso em muitas partes e de muitas formas. Jesus é o primogênito, é o filho, não o único, mas o primogênito filho de Deus, o primeiro filho. Portanto, Jesus é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós somos os filhos impuros. Nós somos aqueles filhos de Deus, como era nascido dos animais impuros, o jumento, por exemplo, e que Deus nos olhando e nos vendo em pecado, nos vendo sujos, nos vendo de uma forma imprópria para aquilo que Ele criou, Ele então nos resgata. Jesus é o primogênito santo e limpo e puro, que é morto para que Deus possa ter você e eu, para que Deus possa comprar você e eu da morte. Entende o paralelo, o princípio? Todo primogênito pertence ao Senhor, e se alguém quer ficar com aquele primogênito, deve resgatar, deve redimir, deve comprar através do sacrifício de um outro primogênito. Deus, portanto, é dono de todos os primogênitos. Esse é o princípio. Veja o caso, por exemplo, dos primogênitos do Egito. Todos nós conhecemos a história da retirada da nação de Israel da escravidão lá no Egito, 430 anos escravizados. Então Deus levanta Moisés e diz: Moisés, eu quero tirar o povo da escravidão. E depois vem a primeira praga, a segunda, a terceira, até a nona praga. Eram manifestações de Deus, de poder, para mostrar e se revelar tanto à nação de Israel como o Deus Todo-Poderoso, quanto para humilhar os deuses do Egito. Exemplo, os egípcios adoravam o rio Nilo como um deus. Eles entendiam que daquele rio que regava a terra, que fazia a produção acontecer, era um poder divino. Então eles adoravam o rio Nilo como se fora um deus. E Deus, por isso, faz com que as águas do Nilo apodrecessem. Elas se tornaram em sangue e apodreceram. Então Deus, naquele momento, humilha um Deus adorado pelos egípcios. Era uma dupla ação de Deus, tanto se revelar ao seu povo, quanto humilhar os deuses egípcios. Mas vem a 10ª praga, porque em todas as 9 o faraó resistia e não deixava a nação de Israel sair. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos seriam mortos naquela noite. A Bíblia diz que o anjo da morte passaria e ceifaria a vida de todos os primogênitos. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque Deus podia retirar a vida de todos os primogênitos? Porque são dele, pertencem a ele. Entende? Todos os primogênitos são do Senhor. E então Deus diz: eu vou tirar a vida de todos os primogênitos. Como os filhos de Israel foram orientados a permanecer com os seus primogênitos, Deus disse: vocês precisam resgatar. Se você quer continuar com o seu primogênito, você precisa matar alguém no lugar, resgatar. Então Deus orienta que os israelitas matassem um cordeiro puro, sem mancha, sem nenhum defeito,
e aspergissem o sangue daquele animal nas portas de suas casas. E quando o anjo da morte chegou naquela noite, ele via o sangue do animal, demonstrando que havia sido feito o sacrifício de redenção daqueles primogênitos, ele então passava por cima. Isso quer dizer a palavra Páscoa, passar por cima. Então veja o princípio de Deus sendo executado nessa história. Deus retira a vida de todos os primogênitos que não foram resgatados, não foram comprados, não foram redimidos de acordo com as suas orientações. Mas por que os primogênitos pertencem a Deus? Porque Deus é dono das primícias. A palavra de Deus diz lá em Êxodo 23, veja, Êxodo 23 e 19, e depois Provérbios 3, 9 e 10. Veja, Êxodo 23 e 19, diz assim: as primícias, os primeiros frutos da terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Deus é o dono das primícias. Tudo que é primeiro pertence a Deus. Por isso Deus é dono dos primogênitos, o primeiro filho, tanto de pessoas quanto de animais. Então, se estabelece lá em Provérbios 3, 9 e 10, veja o que está escrito: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias, com a primeira parte da tua renda. Resultado: então se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de vinho e mosto os teus lagares. Os primeiros frutos, as primícias, pertencem ao Senhor. E Deus quer ser honrado com essas primeiras coisas. Entende? É um princípio de Deus. Deus é honrado quando lhe damos a primeira parte daquilo que Ele nos dá. Então, o texto diz que as pessoas plantavam, e quando elas iam colher, os primeiros frutos colhidos, as primícias, eles deveriam trazer à casa do Senhor. Eles deveriam consagrar ao Senhor. E como resultado desse princípio ativo e ativado, a bênção de Deus vinha sobre o seu povo. E aí a colheita era abundante. Eu tenho um exemplo que é a cidade de Jericó. Quando a nação de Israel sai do Egito e começam a peregrinar pelo deserto em direção à terra prometida, e passam ali 40 anos naquela peregrinação por desobediência, todos vocês sabem disso. Quando eles chegam diante de Canaã, a primeira cidade que eles deveriam conquistar era a cidade de Jericó. A primeira cidade que eles se depararam e que deveriam lutar para conquistá-la foi a cidade de Jericó. Aí Deus diz o que para aqueles homens? Veja Josué 6. Josué 6, 17 a 19. Diz assim: porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado, separado para destruição. Guardai-vos do anátema, porque não vos metais, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. O que o Senhor está dizendo aqui? A primeira cidade a ser conquistada, veja o princípio em operação. Deus é dono dos primogênitos, Deus é dono das primeiras coisas. Deus é honrado quando aquilo que é primeiro é dado a Ele.
Então Deus, a primeira cidade, Deus diz assim: vocês não vão tirar coisa alguma de lá. O que era o princípio da guerra e como era normatizada a guerra. Quando um exército, uma nação vencia outra nação, vencia uma cidade, tudo que havia naquela cidade pertencia aos guerreiros que venceram. São os despojos. Isso era algo normal, natural, isso é até hoje assim. Então quando Deus olha e diz, a primeira cidade, Ele diz: essa não seguirá esse modelo. Toda a cidade pertence a mim, está destinada à destruição, porque ela é do Senhor. O primeiro é do Senhor. E aí todos vocês sabem o que acontece. Aqui Josué já avisa o povo dizendo: não meta a mão naquilo que é do Senhor, para que não incorra maldição sobre vocês. E aí a história conta que uma das pessoas lá da nação de Israel, depois de vencerem e derrubaram as muralhas de Jericó, todos vocês conhecem a história, um deles pegou alguns objetos de ouro e de prata e algumas vestimentas, os despojos da cidade, e ele leva e esconde debaixo da terra na sua tenda. Olha só, irmãos. E aí ninguém está sabendo disso, apenas ele e Deus. E quando eles chegam diante da próxima cidade, uma cidade menor, mais desprotegida, a cidade de Ai, eles mandam menos soldados ainda para vencer aquela cidade, porque não demandava tanta força. Eles são derrotados de uma maneira tremenda ali. E fogem, e os mortos ficaram por lá, os vivos chegaram chorando no arraial e disseram: mas o que aconteceu? A bênção de Deus não está mais sobre nós. E Deus diz: há pecado entre vocês. Alguém tomou para si aquilo que pertence a mim. Entende? E aí se faz ali uma série de averiguações, até que se chega àquela pessoa que havia tomado aquilo que pertence ao Senhor e havia escondido para si. Então vem o castigo sobre aquela pessoa e sobre toda a sua família, e novamente a bênção de Deus é estabelecida sobre a nação de Israel. Nós precisamos atentar para isso. Veja Josué 7, 11 e 12, o que diz: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, porque eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, e se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Isso era Deus falando à nação. Era Deus dizendo: vocês foram derrotados, vocês foram destruídos, porque eu me afastei, porque tomaram o que é meu, roubaram o que é meu, esconderam debaixo da sua bagagem. Era Deus denunciando, irmãos, o ferimento, o descumprimento de um princípio de Deus. Quando tomamos para nós aquilo que é consagrado ao Senhor, trazemos maldição sobre nós. E como eu já disse, maldição é ter um poder espiritual trabalhando contra você. Bênção é ter um poder espiritual trabalhando a teu favor. E eu quero hoje trazer mais esclarecimento sobre isso. O dízimo é consagrado ao Senhor e é para a casa do Senhor. O dízimo não nos pertence. Se o tomamos para nós, ele se torna maldição, porque é roubado, como aconteceu aqui. O dízimo, a 10ª parte, isso é dízimo, a 10ª parte daquilo que Deus nos abençoa, é o primogênito, é a primícia, é a primeira parte daquilo que Deus nos dá. Quando nós entregamos o dízimo para a casa do Senhor, estamos santificando e redimindo todo o resto. Entende? Porque Deus nos orienta a trazer
os dízimos à sua casa e consagrá-lo a Ele, porque não é nosso, é dele. É simplesmente a operação do princípio, é trazer ao Senhor aquilo que não é nosso, é dele. Aquilo que, se nós retivermos, será maldição para nós e não bênção. Além de tudo, quando nós sacrificamos no ato de entregar, de devolver a Deus aquilo que é dele, isso redime, isso compra, isso abençoa todo o restante daquilo que Deus nos deu. Veja Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, e versos 8 e 9. Veja o que diz o profeta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, a nação toda. Alguém pode dizer: mas, pastor, até agora o senhor só tem falado do Velho Testamento. Isso é lá do passado, é lá do tempo em que Deus agia de uma outra forma. Mas veja o que diz, logo no início do texto, do capítulo 3, olha só o que o Senhor diz. Ele diz assim, onde está? Versículo 6, 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Nós estamos ouvindo a voz, a verdade de um Deus que não muda. Deus não é um no Velho Testamento e é outro no Novo Testamento. Os princípios e os valores de Deus não mudam do passado e do presente. Um Deus eterno, um Deus que não muda, Ele estabelece princípios que não mudam também. Esse é o Deus que não muda, dizendo: o dízimo, os primogênitos, as primícias são meus, continuam sendo do Senhor, porque o Senhor não muda, é um princípio imutável estabelecido por um Deus imutável, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O princípio do dízimo, dos primogênitos e das primícias são bíblicos e são eternos. Se nós alinharmos a nossa vida, as nossas expectativas, as nossas decisões a esses princípios, nós não teremos outro resultado senão a bênção de Deus sobre a nossa vida, a bênção de Deus sobre os nossos projetos, a bênção de Deus sobre os nossos planos, a bênção de Deus sobre todos os aspectos da nossa vida, não somente na área financeira. Porque quando falamos em bênção, em prosperidade de Deus, as pessoas que são muitas vezes mal ensinadas, elas logo pensam em dinheiro. E esse é o erro que às vezes cometemos, quando dizemos: vou trazer o dízimo para que Deus abençoe as minhas finanças. É claro, isso é algo que vai acontecer, mas prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade não se diz respeito somente a recursos. Prosperidade são todos os aspectos da nossa vida. A palavra prosperidade, ela tem a raiz etimológica numa palavra que quer dizer ter uma boa viagem. Ser próspero é você ter uma boa viagem, ou seja, é você ir e voltar na bênção do Senhor. É você ir e chegar até o destino debaixo de graça, de bênção do Senhor. Isso é prosperidade, são todos os aspectos da nossa vida. Diz respeito aos nossos filhos, diz respeito à saúde, diz respeito aos nossos planejamentos, diz respeito a todos os aspectos, inclusive a questão financeira. Então veja isso como um princípio, e estabelece isso Deus também na vida de Abel. Veja o exemplo que está lá em Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 5. Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5, que diz assim:
E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. O que foi que aconteceu aqui? Estamos falando de filhos de Adão. Não havia lei. Moisés vem muitos anos, muitos séculos depois. Não havia lei alguma estabelecida. E Deus, naquele dia, em determinado dia, os 2 filhos de Adão resolvem trazer algo diante do Senhor. E diz que Caim trouxe alguma coisa daquilo que ele produzia para o Senhor. Veja que diz assim: e aconteceu que ao cabo de dias trouxe do fruto da terra Caim ao Senhor. Então esse rapaz, ele não observou este princípio que está escrito na Bíblia. Pelo contrário, Abel fez assim: Abel trouxe dos primogênitos. Abel trouxe das primícias das suas ovelhas ao Senhor. Resultado, a palavra diz que Deus olhou para o coração de Caim, olhou para as intenções íntimas de Caim e não se agradou de Caim. Por isso não recebeu a sua oferta. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Ele não trouxe, ele não depositou diante do Senhor, ele não foi lá e entregou. Por que Deus não se agradou? Porque não era o primeiro, não era o primogênito, não era das primícias. Como Caim teria agradado ao Senhor? Se ele plantou e ele queria dar alguma coisa ao Senhor, ele deveria ter recolhido os primeiros frutos daquela estação e ter separado e ter trazido ao Senhor. Isso é colocar Deus no lugar que Ele merece. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Isso é estabelecer Deus no lugar que é seu por direito. Deus é dono das primícias, Deus é dono dos primogênitos. Mas Caim não observou isso. Abel, ele, diferente de Caim, a palavra diz que ele traz das primícias dos seus rebanhos. Um era agricultor, o outro era pastor, criador de ovelhas. A palavra diz que Abel, ele traz as primícias. Provavelmente e evidentemente foi assim. Algumas das suas ovelhas deram cria e ele pegou as primeiras crias das suas ovelhas, o primogênito, as primícias, e trouxe e sacrificou ao Senhor. E a palavra diz que Deus olha para o coração daquele rapaz, e Deus se agrada primeiro dele, da intenção do seu coração, e depois é que Deus se agrada da oferta. Esse é o princípio de Deus. Todas as primícias pertencem ao Senhor. Veja Levítico capítulo 27. Levítico 27. Versículo 30, que diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Por que Deus não se agradou de Caim? Porque Caim não observou que os primeiros frutos das árvores frutíferas que ele cultivava pertenciam ao Senhor. Ele não trouxe isso ao Senhor. Ele trouxe outros frutos. São iguais? São. Se comparar o primeiro com o segundo, são iguais, mas não é o primeiro, não é a primícia, e Deus é dono das primícias. Deus quer ser e ter o primeiro lugar na nossa vida. Portanto, o que temos aqui para encerrar? Os primogênitos são do Senhor, as primícias são do Senhor, os dízimos, a 10ª parte de tudo aquilo que Deus nos dá, são do Senhor, porque Deus pede que Ele seja dado em primeiro lugar. Para terminar, Romanos 11 e 16.
que está aqui, diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. O que isso quer dizer? Exatamente o que já estabelecemos aqui. Se a primícia é santa, também a massa o é. Ou seja, se nós queremos santificar alguma coisa, se nós queremos que Deus abençoe alguma coisa, nós precisamos dar ao Senhor, em primeiro lugar, aquilo que é o primogênito, as primícias. Porque se a primícia for santificada, o resto também será. Nós queremos santificar, nós queremos que Deus abençoe as nossas finanças, precisamos dar ao Senhor, em primeiro lugar, aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. E sabe, irmãos, tem muita gente que é dizimista, fiel, é a pessoa que já tem essa, vamos dizer, liberdade, já tem essa coisa funcionando na sua vida, é um dizimista fiel. Mas muitas vezes não vê a bênção de Deus, porque não está dando em primeiro lugar a Deus. Não tem colocado Deus no lugar que é dele. O que é o primeiro? O primeiro é o primeiro. O primeiro não é o segundo. O primeiro não é o terceiro. O primeiro não é o último. O primeiro é o primeiro. Se eu quero agradar ao Senhor, quero a bênção de Deus sobre as minhas finanças, sobre a minha casa, sobre a minha vida, eu vou dar o primeiro lugar, em primeiro lugar, a Deus. Entende? Amém? Pastor, eu sou dizimista fiel, mas você dá ao Senhor em que momento? Não, depois que eu faço um monte de coisas, depois que eu faço tudo que eu tenho que fazer, não é mais primícia, irmão. Não é mais o primeiro, não é mais o primogênito. Deixou de ser. Faz diferença isso para você? Muita. Para Deus, toda. Porque Deus rejeita aquilo que não é o primeiro. Deus rejeita aquilo que não é a primícia. A fruta que veio por segundo lugar na árvore é igual a que veio primeiro? É. Mas não é a primeira. Não é a primeira. Mas a segunda é mais bonita, mas não é a primeira. Não é a primícia. E é isso que o Senhor tem nos ensinado aqui. Se as primícias são santas, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, também toda a árvore será santa. A primeira parte, levada ao Senhor, redime, santifica, abençoa todo o resto. E esse é o princípio que eu quero e gostaria de ter sido claro para passar hoje para a igreja. Se nós queremos ter uma vida abençoada, nós precisamos entender o princípio de que Deus é o primeiro. Deus quer o primeiro. Deus quer aquilo que é o primogênito. Deus pede de nós aquilo que Ele nos deu, mas a primeira parte é dele. A primeira parte é dele. Quer um outro exemplo? Quando você acorda de manhã, o seu primeiro fôlego de vida de manhã, para quem é? É estender a mão e pegar o celular? Muitos são assim, não é? Mas é dizer a Deus: Pai, muito obrigado, porque eu dormi em paz, toda a minha família dormiu em segurança, porque só Tu nos faz repousar em segurança. E isso é colocar Deus em primeiro lugar. Entende? Mas pastor, depois eu oro. Depois não é o primeiro, irmão. Depois é o segundo. Pastor, mas que importância tem isso? Para você talvez nenhuma, para Deus faz toda a diferença. Ele é o alfa, Ele é o primeiro e o último, então não há lugar para mais nada, se Ele é o centro. Amém? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver o princípio da bênção do Senhor em operação sobre a sua vida. Coloca Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida,
e você vai ver esse princípio de bênção, de prosperidade, de um poder sobrenatural que é do próprio Deus, agindo para abençoar a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar, não é segundo, não é terceiro. Deus é o primeiro, Deus é Deus, Ele é o único, Ele é o único Deus verdadeiro. Não há segundo Deus, não há terceiro Deus, existe somente um Deus, e esse Deus, Ele quer ser honrado como o primeiro na nossa vida. Ele quer ser amado como alguém único, primeiro lugar na nossa vida. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar. Isso requer fé, irmãos. Buscar a Deus em primeiro lugar requer que nós creiamos nele, que nós entendamos que Ele é cumpridor da sua palavra, Ele é cumpridor das suas promessas. A viúva que foi citada hoje estava apenas com uma porção para dar a ela e ao filho e depois morrerem. E o profeta chega e diz: faz primeiro para mim. É preciso fé, muitas vezes, para dar o primeiro lugar a Deus. É preciso crer nesse Deus. É preciso dizer: Pai, eu sei que Tu não mentes, eu sei que a Tua palavra é fiel e verdadeira, eu acredito nos Teus princípios, por isso eu vou Te colocar em primeiro lugar, porque eu sei que todas as outras coisas, quaisquer coisas que eu queira, que eu vou arranjar, que eu vou conseguir, elas serão acrescentadas pelo Senhor. Deus é o primeiro e Ele quer esse lugar na nossa vida.
Deus é o primeiro, Ele quer tudo que é primeiro na nossa vida. Ele quer o primeiro fôlego de vida seu amanhã. Ele quer a primeira coisa que você tenha como um filho. O seu primeiro filho pertence a Deus, e nós precisamos consagrar os nossos filhos a Deus. Por isso nós consagramos as crianças aqui. O primeiro fruto do teu trabalho é do Senhor. Tudo que é primeiro na tua vida é do Senhor, pertence ao Senhor, porque Ele é o primeiro. Não há outro lugar para Deus. Se Ele não é o primeiro, Ele não está ali. Se Deus não é o primeiro, é porque Ele não está em lugar algum. Ele não está no segundo nem no terceiro lugar. Ou é primeiro, ou Ele simplesmente não está naquele lugar. Se nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele não está agindo a nosso favor. Ele está ausente da nossa vida, porque Deus só age segundo os seus princípios, os princípios que Ele mesmo estabelece. Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, absolutamente todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus vai fazer superabundar na tua vida. Deus é um Deus que não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É princípio de Deus. Creia, haja, estabeleça esse princípio na sua vida, e você verá a mão de Deus sobre a tua vida te abençoando. Deixa o céu descer, deixa o céu Talvez alguém aqui esteja dizendo: mas como eu posso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida se eu nem o conheço ainda? Se eu não o sirvo? Eu nunca entreguei minha vida para o Senhor. Como eu posso colocar em primeiro lugar? E hoje eu quero te dizer, meu querido, você precisa ser resgatado. Você é aquele primogênito que precisou que um cordeiro santo, puro, sem mancha, sem mácula, fosse sacrificado, porque Deus queria ficar com você. Deus tinha interesse na tua vida, Ele queria estar com você. Ele não poderia aceitar que você fosse destruído, então Ele precisa resgatar. Ele manda um outro cordeiro, como Deus pediu a Abraão, o seu filho primeiro, o seu filho primogênito. Deus havia feito promessas a Abraão. Deus disse que faria a bênção sobre a vida de Abraão se estender sobre toda a sua descendência. E para que isso acontecesse, preste atenção, para que a bênção de Deus fosse repercutida em todas as gerações de Abraão, Deus disse: você precisa sacrificar o primogênito, você precisa abrir mão do primogênito. E quando Abraão no seu coração abre mão do primogênito, quando ele sacrifica no seu coração o seu primogênito, Deus não podia permitir que ele realmente matasse a criança. Sabe o que Deus faz? Deus manda um cordeiro para ser sacrificado no lugar do primogênito, para que ele pudesse ficar com o primogênito e a bênção pudesse ser estabelecida em todas as gerações de Abraão. É o que hoje Deus quer fazer com a tua vida. Jesus veio morrer no teu lugar. Ele foi esse cordeiro santo que foi sacrificado para que você vivesse, para que você pudesse gozar da bênção de Deus. E hoje é o momento, hoje é o dia de você dizer: Pai, eu quero receber essa bênção, eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida a partir de hoje. Eu não conhecia Jesus, eu nem conheço esse Deus, mas eu quero conhecer a partir de hoje. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, venha fazer morada no meu coração.
Eu quero aprender a te colocar em primeiro lugar na minha vida a partir de hoje. Eu gostaria que o Senhor entrasse na minha vida e reinasse na minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você tem esse desejo, não vou chamar você aqui à frente, nem vou pedir para você levantar a sua mão, só vou pedir que você feche os olhos e diga isso ao Senhor, porque é Ele que te salva, é Ele que entra na tua vida e reina sobre a tua vida. Diga isso a Ele, feche os teus olhos e diga: Senhor, eu a partir de hoje quero, eu de livre vontade, eu quero que o Senhor venha e seja Deus na minha vida, seja o primeiro na minha vida. A partir de hoje eu vou servir ao Senhor, e eu quero aprender cada vez mais como isso funciona. Hoje o Senhor pode entrar na tua vida, hoje o Senhor pode salvar a tua vida. Fecha os teus olhos e diz isso ao Senhor: Senhor, a partir de hoje eu te convido a morar na minha vida. Eu reconheço que eu sozinho não posso nada, mas com o Senhor em primeiro lugar da minha vida, tudo estará debaixo da tua bênção, em nome de Jesus, amém. Querido, você que nos visita hoje, você que entregou sua vida a Jesus hoje, eu quero só reforçar: no final do culto os nossos voluntários estarão ali, só querendo te dar um abraço, né? Que bom que essa pandemia já está passando, não é? Estou doido que volte logo o momento que a gente possa se abraçar, possa se beijar, no bom sentido, claro, e voltarmos à vida normal. Mas os voluntários estão ali para agradecer pela tua vida, pela tua presença. Permita que eles façam isso em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê uma semana coberta pela sua bênção, pela sua proteção, que a saúde seja restaurada àqueles que estão doentes, que nós possamos glorificar o Senhor pelo pleno restabelecimento daqueles que estão nos hospitais, que o Senhor seja glorificado nessas vidas, na vida do Crispim, que talvez esteja nos assistindo agora. O Senhor haverá de restaurar a vida dele e a saúde dele plenamente, em nome de Jesus. Vamos em paz.